hoje então, nosso primeiro episódio do podcast. Hoje o nosso episódio vai ser com a diretoria, que vai contar um pouquinho aí de como é a história do PEC, da onde surgiu, o que fez eles criarem esse clube, né? E daí também a gente vai ter logo em seguida aí mais 2 episódios, um que vai ser com alguns atletas, para ser algo mais contraído, para vocês conhecerem um pouquinho da história dos atletas e como eles se sentem fazendo parte do nosso clube. E também daí a gente vai ter o último para encerrar, que é a comissão técnica, que daí vai falar um pouquinho dos nossos fundamentos ali, da nossa comissão técnica, como é os nossos treinos, e vai contar um pouquinho da história do PEC durante o dia a dia. Bom, estamos aqui hoje então com o nosso coordenador e diretor Marcelo Lara e com os diretores Robson Flauzino e Fabiola França. Então, conta aí pra gente, nosso presidente. Fala um pouquinho da onde surgiu essa ideia do clube, da onde que veio esse sonho. Então, Catarine, o Pinheiros é uma ideologia, é uma ideia minha e da Fabiola há de muitos anos. Nós começamos a ajudar crianças desde 2017, 2018, né, ali em algumas escolas, em Pinhais, escolinhas, né, onde que meus 2 filhos jogavam futebol na ocasião. E nós vendo a dificuldade das crianças, a dificuldade em estar pagando mensalidade, dificuldade em estar comprando material esportivo, dificuldade em locomoção até os jogos, né? Nós começamos a ajudar, né? Na ocasião a gente estava determinado ali, nós estávamos ajudando ali na chute inicial com o Jonas, né? Onde que nós começamos a estar agregando mais atletas conosco, ajudava com mensalidade, com chuteiras, muito além disso, né, que não vem ao caso. Então isso foi nascendo uma vontade, aquela vontade de estar ajudando mais ainda do que isso. Aí depois nós tivemos passagem por alguns outros locais, né, também com bastantes atletas, né, e há 2 anos atrás, né, esse é um geral, né, isso depois aí eu não vou citar nomes, mas vários atletas que a gente está ajudando aí, os pais que nos conhecem dessa trajetória, desde 2018, 2020 aí, nós correndo atrás com crianças, para um lado e para o outro, sempre levando crianças para jogos, pagando mensalidade, comprando chuteiras. Aí conhecemos o Marcelo, na ocasião ele estava no clube, né, no clube, inclusive era professor do meu filho, né, e daí nós acabamos tendo essa ideia, né, essa ideia que foi montar o Pinheiros, né? A gente, primeiro, por que Pinheiros? Muita gente fala, mas Pinheiros é o antigo Pinheiros, pô, sim, pela história do Pinheiros antigo também, a gente conhece bastante a história do Pinheiros, que se gerou aí o Paraná junto com o Pinheiros e o Colorado, né? Pinheiros e Colorado, né? Mas assim, o Pinheiros, o que nós pensamos mais? Pensamos na ocasião do nome neutro, né? Um nome neutro onde que a gente pudesse agregar a torcida, trazer a torcida que não ficasse vinculada ao nome de uma cidade, ao nome de um determinado local, né? Então essa foi a principal... Até a gente levou em consideração até a região, né? A região. A gente definiu aqui, encontrou aqui o CT, até bateu com a história da Colônia Faria, né? Que era uma região muito rica em pinheiros, né? Então, bateu, né? Bateu a ideia. Bateu a ideia. E daí, nesse tudo, conversando com o Marcelo, aí falamos, vamos fazer um negócio, vamos montar o clube. Só que assim, nós não queríamos montar apenas mais uma escolinha de futebol, mais um projeto de futebol, não. Nós queríamos montar um clube. Um clube que, tudo que eu vivi com os outros atletas que nós ajudamos lá no início, a dificuldade de pagar mensalidade, a dificuldade de pagar uma viagem de um jogo de futebol que sai caro, né? A gente sabe os custos que assim, eu sei que as escolas cobram porque realmente é caro, não é barato o futebol. O futebol é caro. Falei assim, em vez de nós estamos cobrando, não, nós vamos fazer gratuito. E daí foi assim, daí a Fabiola aqui, né, nós com todo esse amor, todo esse carinho que a gente tem pelas crianças em geral, pelos pais, o carinho que nós temos com todos, resolvemos montar o clube onde nós não teríamos custo, 0 custo, né? É audacioso, né? Porque você sabe que não é barato, o futebol é caro, né? O pessoal que tem os projetos, tem as escolas, né, sabe que o futebol é muito caro.
né? Só que nosso intuito realmente nessa questão de querer ajudar, aí hoje nós temos quase 90 atletas, era para nós termos muito mais, né? 90 e poucos atletas hoje atualmente nas categorias, chegamos a ter quase 100, né? Sim. Mas então esse foi o principal objetivo do clube, né? Ajudar, performar esses atletas e principalmente da educação, né? Hoje nós temos o Clube Pinheiros como uma família, né? Nós tratamos o clube como uma família, a gente se preocupa com cada atleta que chega aqui, nós se preocupamos com os atletas de como eles vêm, os primeiros que vai chegando a gente vai tentando, organizando uma forma de nós se ajudarmos, todo mundo, né? Então o clube, ele nasceu de um sonho, se tornou realidade. Eu sempre falo, o Pinheiros é um clube que nasceu grande para se tornar gigante, né? Então foi isso. Aqui tem o Marcelo que ele pode espreitar mais, tem a Fabiola também que ela pode dar a palavra um pouquinho para dar essa origem. Fabiola, fala um pouquinho onde você entra nessa história, o que gerou esse sentimento, essa vontade de ter o clube em você. Eu acho que eu entro só na parte do que é amor, que é do propósito mesmo. Pinheiros para mim tem, assim, é muito, muito mais do que futebol, vai além do futebol. Os meninos sabem, vocês sabem, que eu sou aqui que leva tudo com amor, que busca cada dia o melhor por eles. Eu falo que eu vivo isso, a minha vida é isso. Eu trabalho e eu vivo isso. Eu acho que o Marcelo, o Ross, a Catarina hoje também, porque a gente se tornou uma família. E eu sempre falo com a Ju que a gente é uma família e isso é o que mais importa. O nosso legado, o que a gente deixa no coração deles. Eu falo que quando eles entram em campo, eles entram para fazer o que eles gostam. Não tem uma cobrança que pese neles. Não, eles entram porque eles sabem que eles vão demonstrar aquilo que eles fazem todo dia aqui dentro. E tudo que a gente busca de melhorias, tudo que a gente faz é por eles. E é com propósito. O Pinheiros tem 2 anos aqui, né, de vida, mas na nossa vida o Pinheiros já tem muitos e muitos anos de propósito, de planejamento, e Deus tem sido muito bom, porque a cada dia eu falo que eu vejo Deus em cada passo do Pinheiros, porque às vezes a gente planeja uma coisa hoje, amanhã Deus vem com um propósito bem maior e bem melhor, e não tem como não ser Deus. Às vezes eu já fui questionada porque eu tenho uma fé meio que eu sou a doida da fé, mas realmente, porque eu sempre comento que tudo que você faz com amor e com propósito, realmente do coração mesmo, eu falo que Deus, ele multiplica, e o Pinheiros é isso. Tudo que a gente planeja hoje, às vezes a gente conversa de noite, eu, o Rosso, às vezes em ligação com o Marcelo, e amanhã Deus nos mostra algo muito mais grandioso, muito mais maior. Então não tem como dizer que não é Deus. É Deus em cada detalhe, em tudo, até aqui, em tudo que está por vir, em tudo de melhorias que vir para o Pinheiros. E os meninos sabem que eles têm muito além da Fábio, da tia Fábio, que é só a tia Fábio. Não, eles sabem que é muito além. Quem me conhece sabe. Tanto que eu tenho amigos, meninos que eu considero como filho até hoje, que é lá da chute inicial ainda, posso citar nomes, Fabrício, hoje muito feliz pelo Standini que está com a gente de volta, que é lá do início, Thomas. Os meninos que já tinham parado, né? Eram meninos que já... Isso, com o surgimento do Pinheiros eles voltaram, né? Até o dia que eu vi que o stand voltou e que a gente jogou, eu olhei pra cima e falei assim, poxa Deus, deu certo. Gratificante, né? É muito gratificante. Deu certo. O Boina, que além de ser nosso atleta, trabalha com a gente, e eu conheci o Boina lá no chute inicial também. Então são assim, vai muito além. Posso dar um exemplo do Eltinho, do Juninho, do Sub-20, que treina com o Marcelo, que é um filho. Realmente, assim, é um amor de mãe com ele, porque ele chegou na nossa vida, assim, há muito tempo e ficou.
conquistou e ficou, e hoje vê a evolução dele, assim, o Marcelo, mais que ninguém pode falar, vê a evolução dele em campo. Como pessoa, eu falo que tem muito orgulho do ser humano que ele é e do atleta que ele é hoje, e isso é gratificante. E não tem como não ser Deus. Então são vários meninos, mas olhar para a trajetória de cada um e poder buscar eles de volta e trazer aqui para dentro e ver eles bem e feliz com o que gostam, isso é muito gratificante. Então eu sei que tá dando certo, que vale a pena. Pessoal, vale ressaltar, né, que o clube está aí desde outubro de 2024, então ele está há muito pouco tempo no mercado do futebol, né? Mas assim, atualmente, né, nós temos muitas coisas, né, que estão por vir, coisas boas. Temos até a questão da parceria junto com o Fanáticos para jogar a Copa Paraná, Taça Paraná. O que vocês podem falar um pouco sobre essa parceria, da estrutura que vocês têm hoje, né, para jogar essa federação ali com essa parceria, né? Sim, aí complementando tudo isso que o Robson e a Fabiola acabaram de falar, né, da questão, acho que tudo começa a partir de um projeto, de um sonho, né? A partir desse sonho, e aí eu como um coordenador técnico, a gente tem que profissionalizar isso, né? Porque senão é um sonho uma coisa que vira bagunça, que se acaba, né? Então, para ter um propósito e um norte, a gente entra nessa questão mais técnica, né? Porque senão, né? E aí, né, Robson, desde lá a gente falava muito, desde 2024, ali, que a gente foi iniciando as coisas, né? A gente tinha as metas bem claras, né? A gente tinha ali um 2024, desde setembro, outubro foi o nosso primeiro treino, né? Nós tínhamos aquele resto de ano para organização, né? Então, organização, estruturação do CT. Aí em 2025 de conhecimento local, né? Conhecimento aqui na cidade, até que em 2025 a gente jogou todas as competições, né? De Curitiba, todas as competições possíveis. Fomos para Santa Catarina, fomos para Chopinzinho, né? Fomos para New Camp, em Cascavel. E todas que a gente foi, em todas as competições a gente chegou, né? Algumas fomos campeão, algumas fomos vice, né? Algumas competições em terceiro, mas enfim, a gente plantou a sementinha nesse ano de 2025, que era o objetivo, né? Que era de todo mundo conhecer o clube, conhecer o Pinheiros e para que o Pinheiros estava vindo, né? E aí em 2026 era o nosso maior objetivo, que era a profissionalização do clube, né? E hoje a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil você se tornar um clube profissional. Desde 2018, Robson, 2019 foi o último clube, né? O Azures, né? Azures, acho que o Rupp, depois de ter comprado... do zero foi o Azures, né? Do zero foi o Azures, o último. Então, porque há muita coisa envolvida. Nossa, então o Robson está mais à frente dessa parte mais administrativa, digamos assim, né? Nós ficamos sabendo pelo que o Robson nos explana, assim. Então é muita coisa, é muito burocrático. Então não é fácil mesmo. E eu acho que, de certa forma, a federação até faz certo, né? Então, para quem entrar, é para demonstrar uma organização, um trabalho, né? Senão, hoje, todo mundo era clube, né? Todo mundo virava clube. E aí, com a nossa parceria com o Fanáticos, né? Tem o processo lá do estádio, enfim, da nossa parceria, que precisa organizar para a gente mandar jogos estadual, lá, enfim. E nos surgiu a possibilidade de disputar essa Copa Paraná, né, nesse primeiro ano, representando o Fanático, né? Daí com essa parceria nossa, a gente, com toda a nossa mão de obra, toda a nossa logística aqui diária do clube, o Fanático, que é um clube também ali quase que centenário, já 92 anos, 92 história já. O clube 9 vezes campeão da Taça Paraná, 20 e pouquinho campeonato capolarguense, então é um dos clubes centenários aí mais tradicionalista, amador, né, do Paraná. Então, com essa nossa parceria, nos surgiu a possibilidade de estar disputando essa primeira Copa Paraná aí da nossa história do Pinheiros, né, nas categorias sub-14, sub-16, sub-20. E esse é o nosso cenário a partir do próximo ano também, né? A partir do próximo ano focar nas competições a nível estadual, né? Para dar sequência em tudo isso que foi falado até agora, aqui, né? De todo esse sonho, nessa oportunidade para os meninos, né? Como a Fábio falou, nós tínhamos meninos que já tinham parado de jogar futebol, que estavam trabalhando, né? Muitos, né? E hoje esses meninos têm a chance de ser um profissional. O próprio Thiago, nós temos um atleta aqui que é mais velho, que estourou a idade,
Ele vai ver esse podcast e ele vai dar risada depois. Ele mesmo falou pra mim, falou pros meninos que hoje ele é motoboy, mas ele tá vindo treinar, ele tá na esperança porque o ano que vem, com a graça de Deus, ele pode se tornar um atleta profissional, né? Então, o Pinheiros que veio para isso, né? Veio para gerar oportunidades, para gerar sonhos. A gente sabe que o caminho é difícil, né? O caminho é árduo, que muito desses atletas vai ficar para trás esse sonho de ser jogador, que é difícil, né? Mas com certeza serão pessoas, seres humanos melhores, né? Com comprometimento, com respeito, com disciplina, de horário, de treinamento, de levar esse amor que o Fabiola falou, que o Robson falou, para frente, para daqui em diante, né? Com os amigos dele, na família deles, enfim, trabalhando com o clube, né? Porque já tem vários meninos que já estão trabalhando com nós, né? Então quantos outros não podem trabalhar para frente, né? Isso é muito gratificante, Sim. né? Além deles treinar, eles ainda conseguem trabalhar com a gente. Então, isso é muito bom. Muito gratificante. Porque nós sabemos como é difícil, né, hoje em dia, para esses piás, até que são um pouco mais velhos, né? Eles precisam ter essa questão ali de trabalhar, às vezes tem muita pressão dos pais, né? Sim. Então é muito gratificante realmente, né, o clube proporcionar, né, esse sonho para eles, ajudar os que precisam na questão do estágio, né? É muito gratificante isso, né? Bom, falando ali então da parceria com o Fanático, só coisas boas, né? Estão por vir. E agora falando assim um pouquinho sobre o futuro, o que vocês pretendem? Questão de ônibus, com a parceria ali do Fanáticos, é Campo Largo, é Colombo? Vai existir uma academy? Como que vai ser? Então, a parceria com o Fanático, graças a Deus no ramo do futebol, ele é um ramo bem complicado. Quem trabalha com futebol há muitos anos sabe que um querendo passar a perna no outro, infelizmente é assim. São clubes que pegam jogadores de um, jogadores de outro, e graças a Deus nesse meio termo, nesse contexto geral, aí desde o início da chute inicial, depois nós fomos para, até citamos, o Thiagão da FT10, amigão meu, parceiro, o Fernando, o professor Luna e tal, o pessoal lá, e a gente tinha nossos atletas lá com eles, performando também, né? E assim, graças a Deus, nesse ramo de futebol sempre colocou pessoas boas ao nosso redor. E no final do ano nós, obcecado para poder tentar disputar o Paranaense, Sub-15, porque não é pelo clube, né? O meu sonho maior é ver essas crianças, não só eu, né, como o clube ali, a gente disputar o Paranaense, mas principalmente ver essas crianças tá lá disputando o campeonato, tal, que é importante para eles, tal, tá se mostrando. E corremos atrás, fomos atrás de prefeituras, fomos atrás de secretários, não vou citar nomes porque não vem ao caso, mas corremos atrás de 3 prefeituras aí, infelizmente não conseguimos, um pouco por falta de opção, não tinha campo, e um pouco também por não ter vontade de ajudar. Né? Infelizmente isso acontece muito. Eu gosto de fatigar bastante que o Pinheiros não tem rabo preso com empresário, não tem rabo preso com prefeitura, né? Graças a Deus somos nós, é o Marcelo, a Fabiola, é a Catarine, né? São os professores, o João Menezes e assim por diante, é a Ju, que tá trabalhando no dia a dia, nós fazemos o Pinheiros quem faz somos nós, né? Então assim, o que acontece? Depois fiquei muito chateado no final de ano, muito chateado com toda essa situação devido a essa não profissionalização do clube. A federação exigiu bastante coisas, eu não, igual diz o Marcelo. Frisando que foi por exigências da federação. Exigências da federação. A gente ficou até Tudo final de possível. dezembro. O pessoal que vai estar assistindo, alguns que mexem com o clube formadores vai saber que no final do ano a Federação Paranaense ela instituiu o vínculo de clube formador, né? Clube formador. Nossa, quando eu vi o edital, eu fiquei apaixonado. Fui correndo no dia lá sozinho, porque eu queria fazer uma surpresa para todo mundo. Cheguei lá, infelizmente, o Dr. Robson, muito atencioso da federação, falou: não, Robson, olha, infelizmente foi instituído, mas a CBF não autorizou, tal. Né? É igual São Paulo, que tem os clubes formadores. Sim. Eu tenho certeza que vários projetos aí grandes que queriam ter esse como clube formador também, né? Aí o custo é muito mais baixo. Porque o custo hoje profissional ele é muito alto, né? O pessoal que está tentando se profissionalizar sabe que ele é alto, né? E daí, infelizmente, não deu. Fizemos as reuniões que eram pertinentes com a prefeitura e tal. Não conseguimos, né? Infelizmente, a gente não conseguiu um espaço
ali para trazer o clube, porque nós temos que ter um estádio, onde que tem que ter capacidade no mínimo para 1.500 pessoas. Dimensão de campo, Dimensão de campo, tem todo um parâmetro. Aqui ao redor nenhum, não possuem campos que tenham. Aqui infelizmente não. Aí graças a Deus, por isso que eu falo que Deus é bom, coloca pessoas boas na nossa vida. Um amigo meu, o Valadão, que a gente até na época ele estava a gente até contribuiu com ele lá no Rio Branco e tal, nos conhecemos lá no Rio Branco, um amigão meu. Ele falou: Robson, você conversou com o pessoal do Fanático? Eu falei, não conhecia realmente ali, porque nós íamos mais lá no Hope, né? Ali que é o Internacional e tal, eu não conhecia a estrutura do Fanático. E graças a Deus, conversamos se não me engano, foi na quarta-feira ou terça-feira à noite. No outro dia de manhã já marcamos a reunião. Fomos lá de manhãzinha, chegamos lá, tava, o Brás, o Dudu, o seu Nelson, assim, nos recepcionaram de uma maneira muito maravilhosa. O pessoal muito bacana. São pessoas excelentes. Né? Junto com o Valadão também tinha o seu Jader, né, que trabalhava junto com o Patriotas e tal, que ajudou a apresentar. Então, assim, até quando eu cheguei em casa, eu falei pra Bel, até falei pro professor Marcelo, falei, porra, bateu o santo, acho que vai dar certo. Vai dar certo, porque são pessoas humildes, pessoas bacanas, que botam a mão na massa para fazer acontecer o futebol, né? E pra você ver a história do Fanático que tem hoje, o tamanho da grandiosidade do Fanático, e graças a Deus nós tivemos capacidade de representá-los esse ano, né, com o nosso sub-20 ali. Que foi um prazer, né? Foi um prazer imenso, né? Junto com o Dudu, junto com o seu Nelson, junto com o Brás, junto com toda a diretoria do Fanático. Muitos ali, né? O Mirto, a Kelly. Nossa, pessoas de coração assim muito gigante. E nesse contexto, fomos campeão no juvenil, né? Graças a Deus fomos vitoriosos na liga pelo juvenil. E fomos muito bem no adulto. Fomos, né? Terceiro colocado, né? Terceiro colocado no adulto. Então isso no primeiro ano, né? Para nós foi muito bom. Isso começou a nossa federação aqui, trabalhar com o Fanático. Então o Fanático para nós foi uma linha de direção muito grande, onde que também é um clube privado, né, que não envolve políticos, né, envolve pessoas, é um clube privado, é um clube da associação deles, né, onde o Pinheiros veio agregar com eles. Eu acho também, como nós Pinheiros estamos muito contentes com essa parceria, eu tenho certeza que eles também estão, a gente sempre conversa com eles, né, e da onde que vai vir muitos outros projetos, né. Nós temos vários projetos aí para agregar com o Fanático. Nós também, com o clube profissional, com a profissionalização do clube também, Pinheiros e Fanático, nós vamos sempre estar contribuindo um com o outro, né, para nós estar jogando tanto a Liga de Campo Largo com eles e também o nosso profissional. São propostos com a mesma ideologia, né? Eu acho que todos pensam igual, né, Marcelo? Eu acho que todos têm o mesmo, recíproco, os sentimentos e idealizam a mesma coisa. Então, eu acho que a gente só tem a agregar, tanto eles pra gente, quanto a gente pra eles. E entrando, Catarina, você perguntou essa ideia da Academy, a gente conversa muito, né, nós aqui em relação a isso. É uma ideia, é um projeto que a gente tem futuramente, né, porque o nosso objetivo aqui como clube, né, além de formar jogadores, é principalmente formar jogadores para dentro do clube, né. Então, o nosso objetivo é fomentar a equipe profissional, né? Então, de ter uma academy, né, para começar aquele processo de iniciação esportiva, né, até 13 anos, aí 13, 15 anos começa o processo de formação e especialização, aí sim até ele atingir o nível máximo, que é virar um jogador profissional, né. E esse é o nosso objetivo, né, fomentar atletas dentro do clube, né, até ele atingir o profissional. E se nesse percurso, né, aparecer clubes interessados, propostas boas para esses atletas, né, a gente chama, a gente senta com a família, né, mas o nosso objetivo mesmo criar eles aqui dentro. Não é eles aqui ficar mandando para teste para lá, porque a frustração acaba sendo maior, né? Nós já tivemos meninos que ficou um mês e meio no clube, acabou sendo dispensado, aí o menino foi 2, 3 semanas num clube e tal, aí gera tudo uma expectativa, um gasto, né, da família, enfim. E aí esse atleta não é aprovado e a frustração é maior. Ele vem para nós,
Aí nós temos que tratar todo o primeiro psicológico do menino, trazer o menino Trazer de ele novo. de volta, né? E aí o nosso objetivo é esse, né? Sim, a gente tem a nossa iniciação esportiva, né? Trabalhar esse menino ali desde os 9, 10, 11, 12 anos, ele ser literalmente uma cria da base, né? Até para ele ter uma projeção de carreira, né? Senão o menino fica muitas vezes 9, 10 anos ele fica aqui, aí com 11, 12 ele vai para lá, com 13, 14 ele vai para lá, o menino não tem um plano de carreira, né? E o nosso objetivo com todos esses nossos atletas hoje é criar um plano de carreira para eles. Eles começarem desde os 9 anos, dos 9, 10, 11, até atingir lá o profissional, né? E aí lá o profissional, aí é um divisor de águas, né? Daí a gente não sabe o que vai acontecer lá, né? Mas é basicamente isso, é formar, né? Ter esse DNA formador, né? E isso é muito interessante o que você falou, Marcelo. Eu acho que até para os pais, talvez, porque eu como mãe... Para se tranquilizar, né? Para se tranquilizarem, porque eu como mãe eu posso falar isso. Eu tinha os 2 meninos, um acabou falando que não era o que queria, tudo bem, tá tudo certo. E tem o Flau que gosta, e o Marcelo conhece ele há muito tempo, e gosta, então é o que ele quer. Mas para nós pais, eu já, como em outras vezes, os pais talvez ficam lá se cobrando, mas meu filho não vai para tal lugar, vai ficar só lá no Pinheiros, estagnado. Mas é isso que o Marcelo falou, né, Marcelo? Exatamente. É justamente isso, a gente quer prepará-los para quando eles estiverem no sub-20, igual os meninos estão agora, né? Não tenham se frustrado. Sim. Não precisar acontecer, tipo, igual, por exemplo, vou citar o Stand, que teve que parar, porque não teve oportunidades, bateu, e é um menino que tem muito potencial e talento, e que agora voltou com a gente e tá bem. Então, é muito melhor os meninos chegarem bem lá na frente, bem estruturados, e não falta, a gente nunca vai deixar faltar nada para eles. Ao contrário, a gente busca todo dia, né, Marcelo? Todo dia, né? Eu acho que essa fomentação aí dessa situação que o Marcelo e a Fábio acabou de falar, né, Catarine, é a questão que eu sempre falei desde o início do Pinheiros, né? Nós não vamos ser um clube formador para poder despassar atletas para qualquer lugar. Vai fazer teste lá num determinado clube lá no Sul, vai lá no Clube Paulista, vai lá para o clube em BH. Não é assim, né? Eu acho que o futebol, que as bases deveriam se valorizar muito. Eu gosto muito do meu ponto de vista, eu gosto muito da situação do Azures, sabe? O Azures, para mim, hoje, é o melhor clube formador do estado do Paraná estourado, né? Como clube formador. Então, assim, desde o início, até comentei com o Marcelo, a gente vai seguir essa diretriz de formação, de preparar o atleta ali, né? Hoje, nós temos a categoria, o ano passado nós tivemos o Sub-12, porque a gente disputou algumas competições, aí acabamos pensando no Sub-12 para iniciar no Sub-14, porque o custo, né? A gente estava se estruturando também, muito novo, né? E o custo também sai um pouco elevado. Aí com essa ideia da Academy aí, para nós podermos pegar os atletas mais jovens, trazer para o Pinheiros e depois estruturar para a base e assim por diante, se seguir. Então o mercado, os pais sabem disso, quem que hoje já está em grandes bases, né, os filhos que estão lá tal. Lógico, tem muitos filhos que se destacam, estão muito bem, né, graças a Deus, mas tem alguns que estão lá por exemplo, tem vários atletas em potencial que hoje estão em grandes clubes de elite e infelizmente eles... Ele tem que aguentar o processo. Tem que aguentar o processo. São atletas que tem alguns atletas mais performados. A gente vê, quando a gente vai jogar nos clubes aí, alguns amistosos, os grandes, no sub-14, sub-15, 16, a escola fazem muito isso. Os atletas grandes de potencial, de tamanho, têm mais chance do que os pequenos. E nós não. A gente não vê isso. A gente não vê isso. A gente não vê o tamanho do atleta. A gente vê a possibilidade do crescimento do atleta futuro. Né? Porque não adianta você ver um atleta, eu tenho um atleta sub-14, hoje ele tem 1,85 m, 1,90 m. Os clubes grandes querem isso. Eles querem tamanho, eles querem performance. Tá certo, o futebol moderno, ele é muito assim. Mas só que tem muitos atletas pequenos, né? E você vê os atletas com habilidade, atletas com agilidade, tal. Se você pegar hoje a nossa categoria sub-14 e sub-15, são atletas menores com uma maturação que não teve maturações ainda. Ali é 2 atletas somente que tem a maturação. Então, isso acaba frustrando os pais. E com a frustração dos pais, acaba até direcionando isso aos filhos, né? E assim, o pessoal, mas o Pinheiros, né? Só que assim, o Pinheiros, para entrar no Pinheiros não é fácil. A gente vê as seletivas aí, nós tivemos seletivas numa categoria sub-14 e 15 no ano passado, deu 120 atletas, passou 2, né? Se eu não me engano, foi 2 no ano passado.
Eu acho que somando o total de inscrições, né? Nossa, passou muito atleta, né? Muitos atletas. No passado a gente tinha número na faixa de 300, 400 atletas, né? Nessas primeiras, na última que a gente teve foi 190, se não me engano, 190 atletas inscritos. Claro, muitos não vêm, né, no dia por diversos fatores ali, mas teve bastante gente, né? Teve bem seleto, né? Então, e daí porque assim, hoje o futebol, isso que eu enfatizo bastante na questão do futebol, é essa questão do dinamismo, a questão do tamanho. Eu vejo muito, por exemplo, no meu filho. Meu filho, por exemplo, hoje ele não tem tamanho, não tem estrutura, ele não é forte, mas ele compensa em outras funcionalidades que o atleta tem. Aí, comentando sobre essa questão da evolução ali do sub-18, sub-20. O nosso propósito do Pinheiros, desde o início, lógico, a gente sempre falou isso, desde o início é performar os atletas para nós enviarmos para fora. Nós temos uma janela muito boa, nós temos clubes lá fora já agregado para nós levarmos, só que a gente só vai poder levar depois do clube profissionalizado. Nós já conversamos isso com os nossos atletas que estão atualmente aqui, por quê? Infelizmente, se nós mandarmos hoje com só o CNPJ do Pinheiros, né, nós não temos o direito sobre o atleta. E se nós formos profissional, a gente consegue redirecionar esses atletas e também resguardando ao clube. O clube nasceu, né, com a vontade e com a audácia de ser um clube 100% gratuito como é. Todos que estão aqui sabem disso. E vai continuar, né? E vai continuar. Desde o uniforme, em viagens, em tudo. Só que não vamos ser leigo também de falar que futuramente nós vamos estar negociando nossos atletas. A gente vai estar, porque com o negócio de um atleta que nós conseguimos fazer, a gente vai conseguir proporcionar ainda mais benefício a outras crianças. E conseguir dar muitos mais sonhos, né, para os atletas também, né? Bom, assim, acho que vamos encerrar então, né? Foi muito gratificante ter vocês aqui, saber um pouquinho mais sobre essa história do PEC, de como cresceu, da onde veio, né? Assim, agora para fechar, vocês têm algum recado que vocês querem dar para os pais ou até mesmo para os atletas que vão estar assistindo? Alguma coisa que vocês querem falar para eles? Da minha parte agradecer principalmente a confiança desses pais, desses atletas, né? Hoje, como eu falei ali um pouquinho atrás, né, nós tínhamos o objetivo de começar no final de 2024 se estruturar, 2025 local, 2026 se expandir, né? Hoje a gente tem atletas aí do Brasil inteiro, nós temos atletas do Paraguai, da Argentina, Venezuela, temos atletas de São Paulo, Rio de Janeiro. Então agradecer, aproveitar essa oportunidade, né? Agradecer esses pais que a gente sabe que hoje no mundo é tão difícil, né, você mandar um filho para um outro canto do estado, para outro, né? Então agradecer e muitos que confiem no processo, até um pouquinho pegando o gancho que o Robson falou ali dos meninos, dos atletas, dos menores, a gente acho que há muita dúvida dos pais, né? Mas qual que é o meu filho, quando que vai para o teste no clube, quando que vão levar meu filho? Nosso objetivo não é esse, né? Nosso objetivo é os atletas terem um plano de carreira aqui dentro, né? Desde a iniciação esportiva até atingir o profissional, a gente vai estar contribuindo com isso. E nesse valor agregado que teve de treinamento, de trabalho em todo esse período, né? A partir do momento que apareceu um clube interessado, a gente vai sentar, vai chamar a família, tem esse valor de transferência, né? Por tudo que foi o valor agregado do atleta, né? Mas da minha parte isso, agradecer, temos um longo trabalho pela frente, uma longa jornada pela frente, tem muitas coisas boas aí por vir ainda, né? No momento certo tudo vai ser dito, coisas né? boas, né? Tem alguma coisa que está por vir que vocês podem contar um pouquinho e falar algo? Aí é com eles, ó. Eu não... Tem bastante novidade vindo. Eu também só tenho a agradecer aos pais, aos meninos. Eles sabem disso, que eu estou sempre aberta para todos. Os pais sabem disso. E eu sou isso sempre. E tem bastante novidade vindo. Muita novidade vindo. Acho que, só pegando um pouquinho da fala aqui do Marcelo e da Fábio, essa questão dos pais, né? Meu filho tem que estar no clube grande e tal, né?
E eu sempre falo, hoje nós somos o terceiro projeto para formação na região metropolitana, que não é pago. Hoje nós temos o Coxa, o Coxa, Atlético e Pinheiros. Que eu saiba, se alguém souber de mais algum, para a formação de base vocês me explicam. Os outros eu sei, mas são todos pagos. Né? Então, eu sempre falei isso para os pais, quando os pais vêm conversar comigo. Olha, eu não quero mandar um filho para um teste, igual já me pediram, ir lá para BH. Pô, vai lá, gasta 7, 8 mil, 9 mil reais. Igual nós já fizemos algumas vezes para ir para o Sul, né, Marcelo? Sim. Gasta ainda com um custo nosso ainda, praticamente, né, do Pinheiros, a gente pagando. A gente sabe, gasta 4, 5 mil reais, chega lá, o atleta não passa e tal. E a gente sabe que o atleta ele é bom, ele é titular aqui e não perde para os que estão lá. Mas os que estão lá já está com o professor já confia no atleta, o professor já confia no processo do atleta. E sobre isso no geral, né? Então, contra os pais, pode ficar tranquilo, porque nós tratamos aqui cada atleta a mesma coisa se fosse um filho, e eles sabem disso, todos sabem disso. E sobre novidades, tem novidades que é muito gigantesca, no seu tempo certo. Para esse mês que vem aí já vai estar estourando, esse mês talvez vai estar estourando algumas novidades muito grandes, onde que isso vem agregar para o Pinheiros, vem agregar para os atletas, para os professores, a todos os envolvidos, né? E assim que for a oportunidade, na verdade já iniciamos um processo grande aí, sobre essa questão do profissional, né? Mas é muito além do que o pessoal imagina, né? Mas vamos ficar aí nas entrelinhas, aos pouquinhos nós vamos estar divulgando. Vamos ficar por essa, né? Então, muito spoiler. Quem sabe no último episódio nós vamos ter novidades interessantíssimas, chegar ali e dar finalmente. Podemos fazer um novo episódio só o desfecho dessa história. Falando mais sobre isso. É que assim, a gente já tem uma novidade 100% já, né, Marcelo, que já tá certo. Sim. Mas a gente tem uma novidade ainda maior. Maior do que? E de antemão, nem o Marcelo ainda sabe. Então, tem que esperar mais um pouquinho. Sim. Na hora que desligar a câmera aqui, a gente vai Pra fechar, uma palavra que define o PEC pra você, Fabiola? Amor. Então é isso. Então, muito amor e muitos agradecidos. Nós encerramos hoje o nosso primeiro episódio do podcast. Sigam a gente nas nossas redes sociais, fiquem por dentro, tem muitas novidades boas vindo por aí e não percam nada. Vão seguir a gente também no Insta. E é isso, galera. Muito obrigada a todos vocês, agradeço. Agradeço, Catarine. E uma ótima tarde para todos. Muito obrigada. Obrigado.